Salve, salve, galera do bem! Sejam muito bem-vindos ao quadro 1 Minuto, seu espaço virtual de iniciativa da empresa Bem Brasil Alimentos. Aliás, Bem Brasil completando 10 anos produzindo alegria. Do campo até a sua mesa, o verdadeiro sabor da batata. Aí agora a batata da Bem Brasil sorri. Você já experimentou as carinhas da empresa Bem Brasil Alimentos? É, as batatas com carinhas. Olha, elas sorriem muito mais porque elas são batatas do bem, Bem Brasil. E a empresa Bem Brasil Alimentos, completando seus 10 anos agora de instalação, disponibiliza para você aqui na internet esse espaço de discussão para interagir com você e promover que você do outro lado da telinha tenha acesso às informações e orientações até sobre o seu direito, aprendendo e fortalecendo o pleno exercício da minha, da sua, da nossa cidadania. E você tem à sua disposição, pela empresa Bem Brasil Alimentos, meios de comunicação emprestados aí do programa Bem Mais Brasil, que no rádio desempenha a mesma função. Se você ainda não fez, anote agora, por exemplo, o e-mail para onde você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida, a sua questão, sugestão de tema, opinião e comentário também são muito bem-vindos. comunicacão@bembrasil.ind.br. Por que comunicacão? Porque o C cedilha não existe, assim como o tio também não na internet. São símbolos gráficos não utilizados. comunicacão@bembrasil.ind.br. Se você preferir, utilize o WhatsApp. O WhatsApp disponibilizado pela empresa Bem Brasil Alimentos. 34 é o DDD 99240 2504. Encaminhe sua mensagem de texto ou um áudio com a sua voz para o 34, é o DDD 99240 2504. Recebemos aqui de uma internauta uma dúvida muito curiosa. Diz ela aqui na sua pergunta, encaminhada exatamente para o WhatsApp do programa Bem Mais Brasil. Doutor Fará, meu nome é Natália Reis e estou vivendo uma situação um pouco tensa. Eu e meu primo já ficamos, separamos e voltamos, mas agora ele falou em assumir oficialmente para a família e amigos o nosso relacionamento e tal. Se de fato for para frente o nosso relacionamento, podemos casar? Grata pela informação. Primeiramente, nós é que agradecemos, Natália Reis, pela sua pergunta encaminhada aqui para o WhatsApp do quadro 1 Minuto. E lembrar você que a grande dúvida e o grande medo seria mais da questão médica, porque primos têm aí talvez uma incompatibilidade, existe aí talvez algum problema aí de DNA, que pode aí ocasionar aí gestações complicadas e às vezes crianças que denotam ali um certo cuidado, desde a gestação até o seu crescimento e fortalecimento, inclusive, de desenvolvimento normal. Mas você pergunta se podem casar os primos, e aí nós vamos falar então, vamos trazer aqui a resposta que a lei nos informa. Primeiramente, nós vamos lembrar que primos, assim como irmãos, são as pessoas mais próximas de nós desde pequenos e que temos que saber quais são as causas que impedem o casamento. E as causas, Natália, estão ali elencadas, ali descritas no artigo 1521 do Código Civil, que diz: não podem casar, primeiro, os ascendentes com seus descendentes, seja no parentesco natural ou civil, pais com filhos, filhos com mães, avós com netos, não pode, é a linha reta de descendência, não pode. 2. Os afins em linha reta. 3. O adotante com quem foi adotado. 4. Os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, preste atenção, até o 3º grau de parentesco inclusive. 5. O adotado com o filho do adotante. 6. As pessoas casadas. 7. O cônjuge sobrevivente quando ele for condenado exatamente por ter concorrido para a morte, assassinado a pessoa para poder se casar com um companheiro daquela pessoa, para se casar exatamente com o sobrevivente, a pessoa sobrevivente. Agora vamos detalhar um a um. Veja bem, o inciso 1 trata dos ascendentes e descendentes, proibindo pais e filhos de se casarem. Esse é um exemplo, avós e netos, enfim. O inciso 2 impede o casamento entre afins em linha reta. Por exemplo, um parentesco afim é o sogro, a sogra. A lei impede você casar. Isso seria muito esquisito, inclusive, que não é muito usual você casar com sogro e sogra, mas a lei impede. Tanto o inciso 3 como o 5 nada nos diz se primos podem ou não se casar. Então vamos passar adiante. O inciso 6 proíbe o casamento de quem já é casado, porque o Brasil não é um país poligâmico, ele é monogâmico, então é um casamento apenas possível. O inciso 7 impede que o assassino de alguém
ou aquele que tentou assassinar, case com a sua companheira ou seu companheiro. Nós deixamos o inciso 4 à parte para lembrar que o inciso 4 proíbe irmãos de se casarem entre si, bem como os colaterais até terceiro grau. Então veja bem como é que são contados os graus rapidamente. Você, no seu caso, respondendo a sua pergunta, conta um grau de parentesco com seu primo assim, de você para o seu pai ou sua mãe, mas só que seu pai não é pai também dele, é tio. Então vamos seguindo, um grau até seu pai ou sua mãe, outro grau até seu avô ou sua avó, que é comum para ele. Terceiro grau, os seus tios ou tias. Então até o terceiro grau a lei diz que não podem se casar. Então um grau seu até seu pai e sua mãe, outro grau do seu pai e sua mãe até seu avô, outro grau do seu avô até seu tio ou tia. 3. Ele, seu primo, é parente em quarto grau. Então, o inciso 4 aqui do artigo 1521 do Código Civil proíbe até terceiro, até tios com sobrinhos, mas não fala nada de quarto grau. E vocês, sendo primos, são parentes de quarto grau. Pela lei, vocês podem casar, evidentemente, que você deve evitar todos ali, envidar todos os esforços ali, inclusive ali com os exames necessários para que você tenha uma gestação sadia, inclusive aí com o parto e todos os demais procedimentos para que você tenha aí a segurança na parte médica. A lei diz que você e seu primo podem se casar. Restaram dúvidas? Entre em contato mais uma vez, você pode entrar em contato tanto pelo e-mail como WhatsApp. E o quadro 1 minuto vai ficando por aqui, mas volto a qualquer momento com mais informação, 1 minuto ou mais de informação para você. Até mais, um abraço.